Olá, este é o programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. O estudo de hoje é o número 22. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a conduta cristã, a vida do cristão. Os cristãos, ao receberem de Cristo a promessa da salvação eterna, através do perdão dos pecados, estão, por assim dizer, habilitados para morarem nas mansões celestiais. Na ressurreição, receberão um novo corpo, perfeito, glorificado. Já vimos um pouco disso em vários dos temas que já estudamos e veremos em detalhes no estudo número 26. Mas a Bíblia diz que será uma eternidade na condição de perfeita saúde e disposição física. Bem, sendo assim, poderíamos pensar que, em virtude dessa promessa e expectativa, não haveria qualquer necessidade de o cristão cuidar de sua saúde, de seu corpo, de seus hábitos, de sua conduta no que diz respeito à vida material, natural, moral. Mas não é assim que pensamos. Você já prestou atenção que parece algo intuitivo? Quando alguém se converte a uma religião cristã, se batiza e passa a fazer parte de alguma igreja, ela começa a abandonar maus hábitos como fumar, beber, etc. Essa parece uma atitude bem natural. Mas isso tem um fundamento bíblico? É uma exigência da Bíblia? Ou é apenas um costume, uma tradição? Seria pecado não cuidar da saúde, por exemplo? Bem, no estudo de hoje vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito dos hábitos da vida cristã, dos cuidados que o cristão deve ter em relação ao corpo e à saúde. Vamos lá então. Uma passagem introdutória retirada dos escritos de Paulo nos revela algo importantíssimo, algo elementar a esse respeito. Veja só. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nas palavras de Jesus, em sua oração sacerdotal, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, versos 15 a 17. É muito importante, porém, saber qual a relação entre a conduta do cristão, o seu comportamento e a salvação. Ao determinar o que constitui uma conduta adequada, temos que evitar os dois extremos. O primeiro extremo é aceitar as regras e aplicações de princípios como um meio de obter a salvação. Entendeu? A pessoa se esforçar pelo seu comportamento e se comportar bem, ser diferente do mundo, para, através desse estilo de vida, alcançar a salvação. Isso está errado. O extremo oposto é crer que, se não é o meu bom comportamento que me salva, então, como cristão, eu posso viver de qualquer maneira. A Bíblia também tem uma palavrinha para quem pensa dessa forma. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5, verso 13. Veja, é impossível em nosso estudo aqui, no tempo que nós temos, abordar todos os aspectos da conduta cristã. Mas eu quero destacar aqui alguns dos principais. Vou falar basicamente sobre 3 pontos. O cuidado da saúde física, vestuário e moda, o que é adequado para o cristão e o que não é, diversões e entretenimentos, próprios e impróprios para o cristão. Vamos começar vendo então o cuidado do corpo. No estudo número 21 já falamos diversos aspectos sobre a mordomia do corpo, lembra? Então, para não ser repetitivo,
eu vou destacar agora o que a Bíblia ensina sobre alimentação. O interesse de Deus no que as pessoas comem se inicia no primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ali Deus prescreve o que nós podemos chamar de a dieta original. Foi somente após o dilúvio, ao diminuir a capacidade da terra de produzir alimento, é que foi dada permissão para se consumir carne animal como alimento, mas com restrição contra o uso da carne com sangue e depois com gordura. Veja o que diz o texto. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9, versos 3 e 4. Outro texto diz assim: estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Levítico 3, verso 17. Interessante é que hoje a ciência moderna comprova os malefícios que há em se usar sangue como alimento. E eu não preciso comentar também sobre o mal para a saúde que é a gordura. E Deus já havia prevenido o seu povo com relação a isso. Só que, a essa altura, Deus já havia introduzido uma distinção entre animais limpos e animais imundos, como se vê nessas passagens no contexto do dilúvio. Veja só. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Ainda esse outro texto. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Gênesis 8, verso 20. Mais tarde, já nos livros de Levítico e Deuteronômio, essas características são apresentadas de forma bem detalhada. Vamos ver em Levítico capítulo 11 como são essas instruções. Eu vou apresentar rapidamente, mas sugiro que você depois faça um estudo detalhado, lendo atentamente todo o capítulo. Um esboço do capítulo seria mais ou menos assim. Sobre carnes vermelhas, qual é a instrução da Bíblia? Diz assim: todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Você percebe aí a formulazinha que a Bíblia dá? Né? Tem que ter essas duas características, ruminar e ter o casco fendido. Fazendo um breve esboço, seria isso aqui. Ó. Os animais limpos são aqueles que ruminam e têm a unha fendida, o casco dividido em 2. Alguns exemplos: boi, veado, carneiro, etc. São animais limpos e são permitidos para o consumo. Os animais imundos, de acordo com a Bíblia, são aqueles que ruminam, mas não têm a unha fendida. Ou têm a unha fendida, mas não ruminam. Ou nenhuma coisa nem outra. Alguns exemplos: camelo, coelho, gato, porco, etc. Com relação aos peixes, o texto de Levítico diz assim: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ou seja, os que não têm barbatanas nem escamas. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Levítico 11, versos 9 a 12. Um esboço dessa orientação seria o seguinte em relação aos peixes. Peixes limpos, têm barbatanas ou escamas. Exemplos: pescada, tambaqui, bacalhau, sardinha e tantos outros. Eu não sei de qual mais você
você gosta, mas são tantos, né? Peixes imundos que não servem para o consumo humano são aqueles que não têm barbatanas ou escamas, bagre, cação e muitos outros, que talvez você conheça certamente até mais do que eu. Continuando ainda a instrução de Levítico, agora com relação às aves. É um trecho longo. Eu convido você a ler com calma. Mas aqui, Levítico 11, versos 13 a 19, há uma lista completa, identificando as aves, aquelas que são limpas e imundas. No Brasil, algumas dessas carnes imundas são bastante usadas como alimento. Então, se você está interessado em seguir a orientação de Deus, fique atento. Alguns exemplos: camarão, caranguejo, siri, lagosta, porco em suas diversas apresentações, né? Toucinho, bacon, linguiça, etc. Agora, eu gostaria de insistir com você, para você fazer uma pesquisa séria sobre as razões pelas quais a Bíblia proíbe esses alimentos. Em cada caso, existe comprovação científica moderna dos prejuízos para a saúde. Mas alguns leitores da Bíblia argumentam que essas leis estão no Antigo Testamento, por isso foram abolidas na cruz. Bem, vamos então explicar essa questão. Para começar, eu sugiro que você veja com calma os estudos desta série, números 19 e 20, para você entender bem o que são as leis cerimoniais e saber quais foram as leis que foram abolidas no Antigo Testamento ou com a chegada do Novo Testamento. Por agora, basta argumentar o seguinte: se você ler a lista de animais limpos e imundos em Deuteronômio, fica bem claro que se trata de uma questão de saúde e não de uma questão cerimonial. Veja também que a distinção entre limpos e imundos já existia no tempo de Noé, como nós vimos aqui, muito antes de ser dado o sistema de leis cerimoniais. Na condição de judeus praticantes, Jesus e os apóstolos, sem dúvida, respeitavam essa distinção, atitude jamais questionada por seus inimigos. A prática pessoal de Pedro era evitar alimentos imundos, você pode ver isso em Atos capítulo 10, verso 14. Em 1 Coríntios 8 e Romanos 14, há discussões sobre comida oferecida aos ídolos. É nesse contexto que devemos ler essas passagens, porque elas não tratam da distinção entre limpos e imundos. Portanto, usar esses textos para defender que esses princípios foram abolidos é não conhecer bem o contexto da palavra de Deus. Outra evidência apoia a distinção entre animais limpos e imundos como uma questão de saúde e não como uma questão cerimonial. Qual é? A impureza cultual no Antigo Testamento podia ser removida pela limpeza, por um ritual de limpeza. Mas a impureza desses animais era permanente. Não podia ser removida por nenhum ritual. Ou seja, não se trata de uma impureza cerimonial que pudesse ser limpa através de um ritual. Outra coisa, toda vez que um israelita tocava em algo que era cerimonialmente imundo, ele também ficava cerimonialmente imundo. Era o caso de tocar em um cadáver, por exemplo. Mas no caso de tocar um animal imundo, não trazia nenhuma impureza cerimonial. Tanto é que eles trabalhavam com camelo, cavalo e outros animais imundos e não ficavam imundos com esse contato. Essa é a grande evidência de que não se tratava de impureza cerimonial, e sim realmente de uma questão de saúde. Ou seja, carne de porco fazia mal para a saúde no Antigo Testamento e continua fazendo mal até hoje. É isso, simples assim. O mesmo se diz da carne de cachorro, de gato, de cavalo. São animais que não servem para o consumo humano. Agora, por que Deus faz essa exigência? É para o bem dele? De maneira nenhuma. É para o seu bem, é para o meu bem. Bom, ainda sobre os cuidados com a saúde, vale salientar algumas práticas que são comprovadamente prejudiciais e completamente incompatíveis com a conduta de um cristão. Eu não preciso nem argumentar muito, vou citá-las. O uso do fumo, drogas entorpecentes, narcóticos, bebida alcoólica.
Nós não temos tempo aqui para entrar nos detalhes, mas eu creio que também não seja necessário. Gostaria apenas de um breve comentário sobre a bebida alcoólica. Veja, Deus se comunica conosco através da nossa mente. A mente é o canal de comunicação com Deus. E o álcool afeta as funções mentais diretamente. Isso sem mencionar as tragédias para inúmeras famílias que é o consumo de bebida alcoólica. Não existem níveis seguros de consumo, isso está comprovado. Está comprovado que a iniciação na bebida tende a levar o consumidor a níveis de consumo cada vez mais elevados. Outra coisa, cuidado com as interpretações que fazem por aí de alguns textos bíblicos que falam do vinho. As palavras traduzidas por vinho na Bíblia, na verdade, podem significar tanto o puro suco da uva como o vinho fermentado, alcoolizado. Veja só, no Antigo Testamento, palavra tirosh. No Novo Testamento, há 3 palavras. A mais usada é oinos. Significa suco de uva ou vinho fermentado. Uma prática da época era usar o suco puro da uva para preparar uma espécie de xarope, que era obtido pela fervura do suco até se tornar parecendo um mel. E então esse líquido era guardado em vasos para o uso futuro. Numa região de clima quente, essa era a forma de conservar o derivado de uva para ser consumido posteriormente, sem que ocorresse a fermentação. Esse xarope diluído em água, geralmente água quente ou fria, era a bebida preferida nos tempos de Jesus. Agora, raciocine comigo. Como a palavra grega, que é traduzida por vinho, não define se o vinho era fermentado ou não, com muito bom senso, nós devemos considerar o contexto em que a palavra se encontra. No caso do casamento em Caná da Galileia, por exemplo, quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformou água em vinho. É inconcebível pensar que Jesus, depois de ter recebido o Espírito Santo no seu batismo, tenha, em seu primeiro milagre, produzido bebida alcoólica. Na Bíblia, o vinho alcoolizado é apresentado como um oponente da vida no Espírito Santo. Veja só o que diz esse texto, Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho aqui é apresentado como em oposição ao Espírito Santo. Da mesma maneira, é inconcebível que Jesus, o Senhor da vida, tenha servido vinho alcoolizado na Santa Ceia com os discípulos. Veja, a fermentação é uma deterioração da bebida natural. Uma bebida deteriorada, corrompida, que jamais poderia servir para simbolizar o sangue imaculado de Cristo. Bem, eu acho que esses argumentos são suficientes. Agora vamos a outro ponto. Estamos tratando nesse assunto sobre a conduta do cristão. Já vimos os cuidados que devemos ter com a saúde. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a aparência do cristão. Muito se discute nos meios cristãos, nas igrejas, sobre roupa, corte de cabelo, o que é adequado para o cristão, para o homem, para a mulher. Eu até imagino que algumas pessoas gostariam muito que eu apresentasse aqui uma lista de modelos de roupa e de corte de cabelo e de outras coisas. Mas eu já quero antecipar dizendo que eu não vou fazer isso. E sabe por que eu não vou fazer? Porque a Bíblia não faz isso. Esse assunto aqui envolve muito as questões culturais e também climáticas. O que a Bíblia faz é definir princípios norteadores quanto ao vestuário e à aparência exterior. Vejamos alguns desses princípios. Primeiro princípio bíblico com relação à aparência do cristão, que pode se aplicar ao seu vestuário, à maneira como ele se apresenta. O princípio está aqui, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres
em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O texto está se dirigindo às mulheres, mas o princípio aqui, ele não tem gênero, serve para os homens e para as mulheres. É um princípio que poderíamos resumir em duas palavras: decência e simplicidade. Como é que o cristão deve se vestir? Em primeiro lugar, com decência e simplicidade. Ser simples não é o mesmo que ser simplório. O cristão deve se vestir com bom gosto, no estilo adequado ao momento e também adequado à sua condição socioeconômica. Então, dentro desse aspecto, haverá sim muita distinção entre o estilo de um em relação ao estilo de outro. Mas o importante é o princípio envolvido: decência e não querer chamar a atenção para si mesmo, ou querer mostrar-se superior aos outros, ou seja, simplicidade. Vejamos agora outro princípio bíblico quanto à aparência do cristão. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mais uma vez, o texto aqui está se dirigindo às mulheres, mas o princípio envolvido serve para homens e mulheres. O texto está exaltando a condição interior como sendo muito mais importante do que o exterior. Que princípio é esse? É entender isso. O interior mais que o exterior. Onde é que está o pecado, então, nesse aspecto? É quando você começa a se ocupar mais, diria assim, quando você começa a ocupar mais interesse, mais concentração, mais energia, mais dinheiro na sua aparência exterior do que com a sua condição interior. Com esses princípios norteadores, o cristão sincero saberá escolher a roupa certa para cada ocasião, de tal maneira que seja um testemunho de que ele é um verdadeiro seguidor de Jesus e não das celebridades da moda mundana. Falando agora de maneira geral sobre o comportamento cristão, há perguntas que sempre são feitas. Que tipo de música? Que tipo de leitura? Que tipo de programa de televisão? Que tipo de amizades? Que lugares frequentar? E assim, tantas outras perguntas. Então é o seguinte, alguns desses temas geram alguma polêmica, o que torna impossível abordá-los no pouco tempo que temos aqui. Então eu vou lhe oferecer uma base bíblica que vai lhe orientar com segurança em todas essas coisas. Vamos lá, que você poderá ler com calma depois. Mas vemos aqui esses princípios, né? O cristão, ele foge dessas três coisas: a concupiscência da carne, uma referência ao sensualismo, a concupiscência dos olhos, os pecados visuais, a soberba da vida, o orgulho, a altivez. Então, somente com esse texto aqui, já dá para responder uma porção de perguntas sobre que música ouvir, que tipo de literatura ler, que tipo de programa de televisão. Aqui estão os princípios. Vamos seguir com a Bíblia. Temos aqui, então, 11 aspectos nos quais o cristão não tem participação. A coisa mais linda de tudo isso é que Deus só quer o bem e a felicidade dos seus filhos. Ele nunca nos pede para abandonar algo que seja bom ou para praticar algo que seja prejudicial. Assim, seguir as instruções da Bíblia, o que faremos unicamente pelo poder de Deus, é verdade, porque a natureza humana é carnal. Seguir essas instruções é uma garantia de uma vida feliz e abundante. Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar.
tento dar um passo em tua direção, tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor, até na alegria eu sinto a dor. Vem restaurar-me então, cura as feridas, dá-me o teu perdão, leva minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Me encontrará. A grande verdade do estudo de hoje é esta: somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e age de acordo com os princípios do céu, para que o Espírito recrie em nós o caráter de nosso Senhor. Só nos envolvemos naquelas coisas que produzirão em nossa vida pureza, saúde e alegrias semelhantes às de Cristo. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição estudaremos sobre o casamento e a família. O que a Bíblia ensina sobre isso?
A gente se vê.